Essas histórias nos convidam a refletir sobre as nossas ações. Tudo o que fazemos, especialmente durante momentos de grande intensidade, como no carnaval, tem o potencial de ecoar por muito tempo, afetando nossas relações e nossas famílias. Por isso, é tão importante entender que as escolhas que fazemos agora podem moldar o futuro de quem está ao nosso lado. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um podcast para tratarmos de forma leve sobre assuntos que impactam todas as relações familiares. Eu sou a Lilian Gaspar, sou advogada e apaixonada por ajudar as pessoas a encontrarem paz e harmonia em seu núcleo familiar. Hoje eu quero abordar um tema que gera muitas reflexões e que está carregado de nuances emocionais, familiares e jurídicas. As infidelidades que acontecem no contexto do carnaval. Esse é um período para muitos marcado pela celebração, descontração e liberdade. Mas como a gente sabe, dentro dessa atmosfera, muitas escolhas são feitas de maneira impulsiva. E essas escolhas, em diversas situações, podem deixar marcas que vão muito além do que a gente imagina. A infidelidade nunca é um assunto fácil de falar, mas é importante entender como ela pode impactar a vida das pessoas em diferentes níveis. Sob a ótica jurídica, há um ponto fundamental que precisamos compreender. No Brasil, adotamos o regime do divórcio sem culpa. Isso quer dizer que para dissolver um casamento não é necessário apontar quem errou ou trazer à tona a infidelidade como causa principal. A gente pode dizer que a traição por si só não penaliza formalmente quem a comete. Trata-se de uma escolha consciente do nosso ordenamento jurídico que tirou o peso ou a culpa como fator determinante em um divórcio. Por outro lado, isso não quer dizer que a infidelidade seja irrelevante. Existem contextos específicos em que ela deixa de ser apenas um problema do campo emocional e passa a ter consequências reais e até jurídicas, especialmente quando envolve exposição pública, violação da honra ou outros elementos que afetam não só o parceiro traído, mas também outras relações dentro da família. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre como o direito enxerga a infidelidade em casamentos e uniões estáveis, os impactos emocionais e patrimoniais de uma traição e as implicações que essas escolhas causam, principalmente em épocas como o carnaval, onde tudo parece mais intenso. Vamos também refletir sobre as consequências da ausência de um dos pais, seja por fatalidade ou por escolhas irresponsáveis, e como essa ausência interfere profundamente na estrutura familiar. É sobre isso que eu quero tratar hoje. Quando falamos de infidelidade, a primeira coisa que precisamos considerar é o tipo de relação em que ela está inserida. Porque é isso que determina se haverá ou não consequências jurídicas para o ato. No Brasil, o direito distingue muito bem as relações de namoro, união estável e casamento. E entender essas diferenças é fundamental para saber o que pode ou não gerar efeitos na justiça. O namoro, por exemplo, não tem reconhecimento jurídico formal. Não importa se o namoro é curto, longo, intenso ou cheio de planos. Juridicamente, ele é considerado apenas uma relação de afeto entre duas pessoas sem a intenção de construir uma família ou de criar vínculos patrimoniais. Por isso, em casos de traição no namoro, tudo se limita ao campo das emoções. Não há divisão de bens, pensão alimentícia ou qualquer outro tipo de repercussão legal para o término da relação. No entanto, com o aumento de relações de longa duração, muitos casais têm escolhido formalizar
contratos de namoro. Exatamente, contratos de namoro. Esse documento é uma forma de registrar que o vínculo é puramente afetivo, descartando qualquer intenção de formar uma união estável ou casamento. Esses contratos se mostram muito importantes para relações em que as partes têm patrimônios muito diferentes ou em situações que se assemelham a uma união estável, mas nas quais o objetivo da convivência não é constituir família. Por outro lado, quando a gente fala de união estável e casamento, as coisas mudam completamente. Porque ambos os institutos criam um vínculo formal ou reconhecido juridicamente que gera direitos e deveres entre as partes. No caso da união estável, ela não exige que as partes assinem papéis ou realizem uma cerimônia. A convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família já é suficiente para que a relação seja, na prática, reconhecida pela lei. Já o casamento é oficializado por meio de um registro civil, o que dá ainda mais clareza e segurança para o vínculo. Mas em ambos os casos, as obrigações são semelhantes. Os cônjuges ou companheiros assumem o dever de fidelidade, respeito e responsabilidade na vida em comum. No contexto dessas relações, a infidelidade pode impactar de diversas formas. Embora o divórcio ou a dissolução da união estável possam acontecer sem a necessidade de culpa, como eu falei, existem situações em que a traição é usada como fator de análise em processos judiciais. Por exemplo, quando a infidelidade causa exposição pública ou humilhação, como a divulgação de conversas íntimas ou a revelação de um caso extraconjugal em redes sociais, ela pode justificar pedidos de indenização por danos morais. Isso é absolutamente relevante quando o cônjuge ou companheiro traído sofre prejuízos à sua integridade emocional e moral ou é colocado em uma posição vexatória diante da família, amigos ou até colegas de trabalho. Outro ponto importante está na partilha de bens. Em um regime de comunhão parcial, por exemplo, o patrimônio constituído ou adquirido durante o casamento ou união estável é dividido igualmente entre as partes no término da relação. Contudo, se houver provas de que o infiel utilizou recursos patrimoniais da relação para sustentar, por exemplo, um relacionamento extraconjugal, como viagens, presentes ou outros gastos, isso pode ser levado à análise judicial sob o fundamento de reparação civil por dano material e, eventualmente, isso pode impactar no equilíbrio da divisão. A questão da pensão alimentícia também pode ser influenciada. Se o cônjuge que traiu era financeiramente dependente do outro, é possível que a infidelidade seja considerada um agravante capaz de interferir no pedido de pensão para si. Porém, vale sempre destacar que isso não afeta o direito dos filhos. No direito de família, a proteção e o bem-estar das crianças são pilares inquestionáveis. Independentemente do motivo do divórcio entre os pais, as questões envolvendo os filhos serão resolvidas sempre com foco no que for melhor para eles. Agora, além dos impactos patrimoniais e morais, existem algumas escolhas feitas durante o carnaval que têm consequências ainda mais devastadoras. É sempre marcante quando há uma perda dentro da família, seja por decisões irresponsáveis ou por fatalidades, não é mesmo? Durante o carnaval, pela intensidade do evento, não são raros os registros de brigas, acidentes e tragédias que mudam completamente a vida de uma família. Eu posso citar como exemplo um caso de que tenho conhecimento de um pai que, durante o feriado de carnaval, decidiu sair com os amigos e acabou se envolvendo em uma briga. Ele sofreu uma queda, bateu a cabeça e faleceu. E o que ele deixou para trás? Uma esposa e um filho pequeno que precisaram lidar com o vazio daquela ausência, não só emocionalmente, mas na prática,
na vida daquela família foi totalmente transformada. A falta de um pai ou de uma mãe na vida de uma criança, seja qual for o motivo, vai muito além da questão financeira. É a segurança emocional que é abalada. Uma criança que cresce sem a referência contínua e presente de ambos os pais enfrenta desafios muito maiores em sua formação, na autoestima, na percepção de amor e até nas relações que ela constrói futuramente. E a carga emocional que recai sobre quem ficou, no caso que eu contei, a mãe, é quase impossível de descrever. É preciso prover, educar, cuidar e, ao mesmo tempo, lidar com a própria dor, sem ter com quem dividir as decisões e as incertezas. Essas histórias nos convidam a refletir sobre as nossas ações. Tudo o que fazemos, especialmente durante momentos de grande intensidade, como no carnaval, tem o potencial de ecoar por muito tempo, afetando nossas relações e nossas famílias. Por isso, é tão importante entender que as escolhas que fazemos agora podem moldar o futuro de quem está ao nosso lado. Aquela frase, o que acontece no carnaval fica no carnaval, não poderia estar mais distante da realidade. O que acontece se transforma em legado, seja ele bom ou ruim. Pense nisso na próxima vez que as festividades trouxerem a sensação de que tudo pode ser decidido no calor do momento. Fico muito feliz com você que me acompanhou até aqui. Espero que esse conteúdo tenha de alguma forma contribuído para reflexões e para que você aplique algo dentro do seu núcleo familiar. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações também. Me acompanhe nas redes sociais, acompanhe a rede social do Henrique Gaspar também para ficar por dentro de todas as novidades do Bendita Família. E se você tiver alguma história de carnaval, deixa nos comentários uma história que tenha gerado repercussão futura. Vai ser muito legal eu conhecer também. Espero você no próximo episódio.